Você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A pressão internacional para alcançar um acordo de trégua entre Israel e o Hamas se intensificou, apesar da ameaça de uma ofensiva israelense em Rafah, no sul da faixa de Gaza, onde se refugiam mais de 1 milhão de palestinos. O diretor da CIA, William Burns, o chefe do Mossad, David Barnes, e o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se reuniram com autoridades egípcias no Cairo nesta terça para discutir uma trégua em Gaza. As conversas ocorreram em um ambiente positivo, segundo a emissora Al Qahera News, que citou um alto funcionário egípcio. Já o líder do Hezbollah libanês pró-Irã condicionou nesta terça o fim dos ataques de seus homens contra o território israelense a uma trégua em Gaza. Hassan Nasrallah acusou mediadores internacionais de tentarem apaziguar a tensão no sul do Líbano para proteger Israel. O Hezbollah começou a disparar foguetes contra posições militares no norte de Israel um dia após o início da guerra em Gaza, desencadeada em 7 de outubro pelo ataque de seus aliados palestinos do Hamas no sul israelense. Em resposta, Israel lança frequentes bombardeios no sul do Líbano e ataques contra os líderes do Hezbollah. Os confrontos provocaram o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira. O exército israelense divulgou imagens que mostram uma operação noturna para resgatar 2 reféns argentinos em Rafah, no sul da faixa de Gaza. A operação aconteceu na última segunda-feira. Esse vídeo divulgado pelo exército israelense mostra uma grande operação noturna. Segundo os militares de Israel, a operação ocorreu em Rafah, no sul da faixa de Gaza, e culminou na libertação de 2 reféns. Fernando Marman, de 60 anos, e Luiz Hart, de 70, ficaram 128 dias sequestrados. Segundo o Hamas, a operação israelense deixou 100 de palestinos mortos. A dupla argentina-israelense foi sequestrada pelo Hamas durante o ataque em 7 de outubro no kibbutz Nir Yitzhak, no sul de Israel. Ainda era madrugada quando eles chegaram de helicóptero a um hospital de Tel Aviv. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, afirmou que os Estados Unidos são contra uma operação militar de grande escala em Rafah, sem um plano para retirar os civis que estão nessa cidade. Já o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, pediu nesta segunda-feira aos países aliados, especialmente aos Estados Unidos, que evitem enviar mais armas para Israel, após o elevado número de mortes nos ataques à faixa de Gaza. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Ucrânia atacou e destruiu um navio militar russo no Mar Negro, no sul da Crimeia, uma península ucraniana anexada por Moscou há uma década. O Estado-Maior do Exército informou que as Forças Armadas ucranianas, com unidades de inteligência militar, afundaram o César Kunikov ao sul da Crimeia, uma península ucraniana anexada por Moscou há 10 anos. O Departamento de Inteligência Militar ucraniano explicou que a embarcação, capaz de abrigar 87 tripulantes, foi utilizada pela Rússia nas guerras contra a Geórgia e contra a Síria. O Ministério da Defesa da Rússia não se pronunciou sobre o caso e disse ter abatido 6 drones ucranianos sobre as águas do Mar Negro. Enquanto isso, uma mãe junto do filho e uma mulher grávida morreram em um bombardeio russo durante a madrugada em um hospital de Selidov, no leste da Ucrânia. Autoridades da cidade anunciaram pelo menos 10 de mortos. Enquanto isso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulgou uma lei que permite confiscar dinheiro e bens de pessoas declaradas culpadas de divulgar informações falsas sobre o exército, no mais recente exemplo de repressão aos críticos do Kremlin. A Rússia vai poder confiscar dinheiro e bens de pessoas declaradas culpadas de disseminar informações falsas sobre o exército. Moscou proibiu as críticas contra o exército pouco depois de lançar a ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022. Durante a apresentação do projeto, o presidente da Câmara Baixa afirmou que a nova lei aponta para os canalhas e traidores que cospem nas costas dos soldados russos. Na prática, a lei não prevê o confisco de todos os bens de uma pessoa, mas a apreensão de fundos destinados a financiar atividades criminosas, termos considerados muito vagos. Centenas de russos foram condenados desde o início da guerra à pena máxima de 15 anos devido a críticas ao exército. Os Estados Unidos enfrentam uma nova e grave ameaça à segurança nacional.
O alerta foi feito por membros do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes na quarta-feira, após constatarem uma movimentação militar russa com potencial nuclear. Em um comunicado, o presidente do comitê, o republicano Michael Turner, disse ter pedido aos congressistas que revisem as informações sobre uma grave ameaça à segurança nacional, sem dar mais detalhes. Fontes não identificadas disseram à rede NBC e à CNN que se trata de uma capacidade militar russa muito preocupante. Segundo a ABC, Moscou quer colocar uma arma nuclear no espaço, possivelmente para usá-la contra satélites. Em uma carta, Turner e seu colega democrata Jim Himes disseram aos congressistas que o comitê identificou um assunto urgente relacionado a uma capacidade militar estrangeira desestabilizadora que deve ser conhecida por todos os responsáveis políticos do Congresso. Já o presidente republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse que não há necessidade para alarme público. Jake Sullivan, assessor de segurança nacional da Casa Branca, expressou frustração por Turner ter divulgado isso publicamente antes de uma reunião que ele terá nesta quinta com congressistas e altos funcionários dos serviços de inteligência. A informação veio à tona enquanto o Congresso bloqueia um importante pacote de ajuda adicional para a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia desde a invasão russa há 2 anos. O Senado dos Estados Unidos aprovou 60 bilhões de dólares, quase 300 bilhões de reais em financiamento para a Ucrânia, mas o projeto corre o risco de não ser aprovado pela Câmara dos Representantes, de maioria republicana. O pacote aprovado, de 95 bilhões de dólares, também inclui financiamento para ajuda militar a Israel e Taiwan, outro aliado estratégico. Mas a maior parte foi destinada para reabastecer os estoques esgotados de munição da Ucrânia, armas e outras necessidades cruciais, à medida que a invasão da Rússia se aproxima de entrar no seu 3º ano. A democracia definitivamente prevalecerá. Graças a cada um dos 70 senadores que votaram positivamente, a Ucrânia aprecia muito. Esse foi o primeiro passo, depois vem a Câmara dos Representantes, o voto dos congressistas de lá. Esperamos uma decisão positiva. O projeto, que o Senado votou na manhã desta terça-feira e foi aprovado com apoio bipartidário, não inclui mudanças na política de imigração americana, algo que havia sido solicitado por parte dos parlamentares republicanos. A OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, anunciou um gasto militar recorde em 2024, após ameaças do ex-presidente americano Donald Trump. Stoltenberg afirmou que este ano espera que 18 aliados gastem 2% do produto interno bruto em defesa, o que, segundo ele, será mais um número recorde, 6 vezes maior que em 2014. O anúncio do secretário-geral sobre o número de países da OTAN a atingir a meta de gastos militares responde à ameaça de Donald Trump de não defender os países em mora se reeleito presidente. No último fim de semana, em um comício de campanha, Trump sugeriu ainda que incentivará a Rússia a fazer o que quiser com esses países. A lista das 18 nações que cumprirão com a meta este ano não foi divulgada. Em 2023 foram 11. Com a guerra na Ucrânia, vários países do bloco aumentaram os investimentos militares, mas os Estados Unidos ainda pagam a maior parte do combinado. O Japão entrou inesperadamente em recessão no final do ano passado, perdendo seu título de terceira maior economia do mundo para a Alemanha. O PIB do Japão cresceu 1,9% em 2023, mas o país foi superado pela Alemanha como terceira maior economia mundial devido à expressiva desvalorização do iene. O Japão fechou o ano com um PIB nominal de 4,2 bilhões de dólares, abaixo dos 4,5 bilhões de dólares da Alemanha, segundo estatísticas publicadas por ambos os governos. Destinado há algumas décadas a tornar-se a maior economia do planeta, o Japão foi rebaixado para o 4º lugar e vê sua posição ameaçada pelo crescimento vertiginoso da nação de maior população do mundo, a Índia. Tóquio somou 2 trimestres de contração, de acordo com os dados oficiais, mas a economia alemã também não está em um bom caminho e registrou uma contração de 0,3% do seu PIB em 2023. Tanto a Alemanha quanto o Japão são potências industriais e exportadoras que sofrem com a fraca procura externa e a incerteza econômica global.
Esta situação faz com que o título de terceira economia do mundo não seja percebido com grande entusiasmo e a posição pode durar pouco porque a Índia, que se tornou a nação mais populosa do mundo, pode ultrapassar ambos os países nos próximos anos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E ainda falando sobre economia, a inflação na Argentina fechou dezembro com alta de 25,5%. E no acumulado do ano, a taxa se mantém como uma das mais altas do mundo em 254,2%. A inflação na Argentina desacelerou para 20,6% em janeiro, abaixo dos 25,5% de dezembro. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Oficial de Estatísticas, o INDEC. Mas no período de 12 meses, o índice alcançou 254,2%, um dos mais altos do mundo. Os setores com os maiores aumentos em janeiro foram bens e serviços, transporte e comunicação. O índice de preço ao consumidor de janeiro coincidiu com as estimativas prévias feitas pelo governo de Javier Milei, que projetava em torno de 20%. Após a desvalorização de 50% do peso em dezembro, a liberação de quase todos os preços da economia e os primeiros ajustes de tarifas de transporte e serviços públicos, a inflação mensal permanece próxima ao recorde histórico de fevereiro de 1991, quando chegou a 27%. Em seus 2 meses de gestão, o governo lançou uma ambiciosa desregulamentação da economia, buscando reduzir ao mínimo o papel do Estado, baixar a inflação e alcançar a estabilidade. Milei emitiu um mega-decreto com modificações de normas e lei, incluindo um capítulo trabalhista cuja aplicação foi temporariamente suspensa pela Justiça. Também enviou ao parlamento a chamada Lei Ônibus, com mais de 600 artigos, que após intensos debates com aliados e opositores, acabou fracassando no Congresso. Os Estados Unidos estão preocupados com a detenção da ativista e especialista militar Rocio San Miguel na Venezuela e acompanham a situação de perto. A Casa Branca subiu várias vezes o tom nas últimas semanas contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro, a quem acusa de não cumprir o acordo de Barbados alcançado em outubro com a oposição, que marcou as eleições presidenciais para o segundo semestre do ano. Rocio San Miguel, detida quando se preparava para deixar a Venezuela, será acusada de traição à pátria, terrorismo e conspiração, informou o procurador-geral Tarek Saab na última segunda-feira. O procurador da Venezuela declarou na rede social X que o Ministério Público vai solicitar ao Tribunal Antiterrorismo que cuide do caso. A defesa da ativista denunciou anteriormente que ela e 5 de seus familiares, sua filha, 2 irmãos, seu pai e seu ex-marido, sofreram o que chamou de desaparecimento forçado. Este é um padrão claro de desaparecimento forçado, afirmou Juan Tacuaruco, um dos advogados de defesa da ativista. Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão e Brasil vão formar uma aliança sem precedentes para melhorar a cooperação e a continuidade das negociações da Cúpula Climática da ONU. Os 198 países signatários do acordo final da COP28, assinado em dezembro em Dubai, instaram as 3 presidências a trabalharem em conjunto, em um roteiro para conter o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, em comparação com a era pré-industrial, a meta mais ambiciosa definida pelo Acordo de Paris de 2015. As Nações Unidas alertam que os atuais compromissos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa colocam o mundo no caminho para aumentar entre 2,5 e 2,9 graus Celsius neste século. De acordo com as últimas estimativas do painel de especialistas climáticos da ONU, o limite de 1,5 graus Celsius pode ser alcançado nos 5 anos de 2030 a 2035. Esses cientistas alertam que cada 10º de grau adicional intensifica e multiplica eventos climáticos extremos. A aliança, segundo o acordo final da COP28, deve fortalecer significativamente a cooperação internacional e o ambiente internacional favorável para impulsionar a ambição no próximo ciclo de contribuições determinadas a nível nacional. Com essas contribuições, os signatários referem-se aos planos de redução de emissões de cada país, que devem ser revisados para cima antes da COP30 na cidade de Belém, no Pará, em 2025. O governo de Bangkok, na Tailândia, pediu que a população trabalhe de casa devido à forte poluição do ar. Um site de monitoramento do país classificou a qualidade do ar da cidade na última quinta-feira entre as 10 mais poluídas do mundo.
As autoridades locais pediram a cooperação das empresas para evitar que os trabalhadores da cidade de 11 milhões de habitantes fiquem expostos a esta onda de poluição. O site de monitoramento da qualidade do ar, iCare, colocou Bangkok entre as 10 cidades mais poluídas do mundo na manhã de quinta-feira. Os níveis de partículas perigosas foram 15 vezes superiores ao máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A qualidade do ar na Tailândia geralmente se deteriora nos primeiros meses do ano, devido à fumaça da queima de restos das colheitas, o que aumenta as emissões industriais e veiculares. Bangkok e a cidade de Chiang Mai, no norte, estão entre as mais poluídas do mundo em vários dias do ano. As medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris terão um pedaço da Torre Eiffel. É isso mesmo, uma peça em formato de hexágono da Dama de Ferro será colocada em cada uma das mais de 5.000 condecorações. O presidente do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos, Tony Sanguet, agradeceu à Prefeitura de Paris e à Sociedade da Torre Eiffel por terem informado ao comitê que partes do monumento permaneciam inutilizáveis. Precisávamos de uma ideia muito forte. Graças à Torre Eiffel, finalmente conseguimos incorporar 18 gramas de ferro original da Torre Eiffel de 1889. Assim, cada atleta que ganhar uma medalha levará para casa não apenas uma medalha olímpica ou paralímpica, mas também um pedaço da torre original. É uma ideia incrível que, ao mesmo tempo, mostra o lado estético excepcional da medalha, mas também traz uma mensagem forte. Estamos muito orgulhosos disso. Paris 2024 obteve autorização excepcional para acrescentar o desenho da famosa torre da cidade. Para as medalhas paralímpicas, não há figuras no verso. Portanto, o desenho será uma vista inferior da Torre Eiffel, com a inscrição Paris 2024 em braille universal. Foi lançado na última quinta-feira uma nova missão que vai tentar um pouso inédito de uma empresa privada na Lua. A decolagem foi do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com o foguete da SpaceX. O módulo deve enviar equipamentos para recolher dados sobre a Lua. A NASA, que deu apoio a esse lançamento, pretende enviar também astronautas ao satélite nos próximos anos. Essa é a segunda tentativa de uma empresa privada neste ano, após o fracasso de outro grupo em janeiro. A previsão é que o módulo lunar chegue ao destino no dia 22 de fevereiro. Que bacana, hein? Mas não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você. Até mais.